Abimeleque foi até a casa do seu pai e eliminou seus 70 irmãos numa exibição pública, como se estivesse matando animais para um sacrifício. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareio e nesse vídeo nós vamos falar sobre a terrível história de Abimeleque e seus irmãos. Gideão era um juiz de Israel, da tribo de Manassés, também conhecido como Jerubbaal, e ele teve 70 filhos, com muitas mulheres. Teve também um filho com uma concubina de Siquém, e o nome dele era Abimeleque. E esse nome significa meu pai é rei. E no caso, a palavra pai aqui se refere ao Senhor Deus. E naquela época, naquela circunstância, era comum que a concubina continuasse morando na casa do seu pai, que o marido ocasionalmente a visitasse. Fato é que assim que o pai de Abimeleque morreu, já em avançada idade, os israelitas voltaram a adorar falsos deuses, os Baalins, e chegaram ao ponto de erguer Baal-berite como deus deles. E a palavra diz que eles não se lembravam mais do Senhor. Esse Baal-berite era adorado em um santuário central, lá em Siquém. Além disso, após a morte de Gideão, os israelitas também não foram bondosos com a família dele, não reconhecendo assim todo o bem que ele havia feito por Israel. Então Abimeleque vai até Siquém conversar com a família da mãe dele. E ele pergunta o que eles acham melhor: ter todos os filhos de Gideão governando ou somente ele? E ele disse assim: lembrem-se que eu sou da sua própria carne. Então, os parentes de Abimeleque conversaram sobre isso com o povo de Siquém. E eles chegaram no seguinte consenso: resolveram seguir Abimeleque e ainda deram para ele 800 gramas de prata, tiradas do templo de Baal-berite. E foi com esse dinheiro que Abimeleque contratou alguns mercenários. E ele fez o impensável. Foi até a casa do seu pai e matou seus 70 irmãos em cima de uma pedra de uma rocha, numa execução pública, como se estivesse matando animais para um sacrifício. Porém, o irmão mais novo deles, Jotão, se escondeu e conseguiu escapar. Depois disso, todos os homens de Siquém e de Bet-milo se reuniram debaixo de uma árvore sagrada, e ali tornaram Abimeleque rei. E quando Jotão, o irmão caçula, soube disso, ele subiu até o alto do Monte Gerizim e gritou para eles: homens de Siquém, me escutem, e Deus escutará vocês. E em Juízes 9, a partir do versículo 8, podemos ler assim: certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si, e disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta a honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? E, finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. E ele perguntou assim: será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque bom? E ele perguntou se eles achavam que haviam sido justos com Gideão e com a sua família. Depois de dizer essas coisas, Jotão fugiu. Quando ele fala sobre a sombra oferecida pela árvore, simbolizava um governante que oferecia proteção. Mas a verdade é que um espinheiro não podia abrigar ninguém, não poderia proteger ninguém. Bom, a palavra diz que Deus fez com que Abimeleque odiassem os homens de Siquém e eles odiassem Abimeleque.
E foi então que o jogo virou. Foi quando os moradores de Siquém puseram homens escondidos nos altos das montanhas. A intenção era matar Abimeleque. Esses homens assaltavam todos os que passavam por aquele caminho. Porém, Abimeleque soube disso. Em meio a tudo isso, um homem chamado Gaal, que provavelmente era um cananeu, que havia se mudado para Siquém, começou a incitar os habitantes dali para se revoltar contra Abimeleque, com a intenção de restaurar o governo cananeu ali. E os homens dali confiavam nele. E esse Gaal, então, foi com seus irmãos para Siquém. Eles foram até as plantações, até suas plantações, colheram as uvas, prepararam o vinho e fizeram uma festa. Depois, eles entraram no templo do Deus deles, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque, que podemos ler em Juízes 9, 28 e 29. Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal? E não é Zebul seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir a Abimeleque? Ah, se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venha. Quando o governador da cidade ouviu isso, um homem chamado Zebul ficou com muita raiva. Então mandou mensageiros até Arumá para contar tudo o que havia acontecido e ainda deu conselhos ao rei. Ele disse para eles armarem uma emboscada. Disse que durante a noite eles deveriam se esconder nos campos, e que deveriam se levantar ao nascer do sol e atacar a cidade de surpresa, extinguindo, acabando com a rebelião. Então eles fizeram isso. Saíram durante a noite, se esconderam fora de Siquém, se dividindo em 4 grupos. Então, logo cedo, Gaal se levantou e foi até o portão da cidade. Foi quando Abimeleque e seus homens saíram do esconderijo, e quando Gaal os viu, disse a Zebul. Isso está em Juízes 9, 36 e 37. Veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: você está confundindo as sombras dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar: veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. E Zebul disse assim: onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são esses os homens que você ridicularizou? Sai e lute contra eles. E Gaal, liderando os homens de Siquém, lutaram contra Abimeleque. E Gaal acabou fugindo. E muitos homens caíram feridos até perto do portão da cidade. Depois disso, Abimeleque volta para Arumá e Zebul consegue expulsar Gaal e os seus irmãos. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para os campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então, ele dividiu seus homens em 3 grupos e mandou que eles ficassem escondidos no campo esperando. E quando Abimeleque viu o povo saindo da cidade, os matou em uma emboscada e depois dominaram a cidade. Os outros 2 grupos mataram o povo que estava no campo. Eles lutaram o dia inteiro. Assim, a cidade foi conquistada e os moradores foram mortos. Então, Abimeleque espalhou sal no chão. E ele fez isso visando a aridez daquele lugar. E quando os chefes da torre de Siquém souberam disso, fugiram para a fortaleza do templo de Baal-Berite para tentar ficar em segurança. Porém, Abimeleque ficou sabendo que eles estavam lá. E ele então pega o machado, sobe o monte Salmão, cortou um galho de árvore e pôs nos ombros. E ele disse para os seus homens fazerem a mesma coisa e depressa. E foi o que eles fizeram. Depois disso, eles seguiram Abimeleque e fizeram uma pilha de galhos encostados na fortaleza, em que aqueles homens estavam se refugiando. Depois, eles puseram fogo e queimaram a fortaleza com todos dentro. E ali morreram mais de 1000 homens e mulheres. Depois disso, Abimeleque foi para Tebes. Ele também cercou aquela cidade e a conquistou. E em Tebes havia uma torre forte, e todos os homens e mulheres e os líderes da cidade foram se refugiar ali. Eles fecharam as portas e foram para o terraço. Foi quando Abimeleque avançou, atacou a torre e chegou até a porta para colocar fogo nela.
Mas uma mulher jogou uma pedra de moinho bem na cabeça dele, quebrando seu crânio. Porém, ele continuou vivo. Mas como ele sabia que a sua morte era certa, chamou seu escudeiro e disse: "Tire a sua espada e me mate. Não quero que ninguém diga que fui morto por uma mulher." Então o rapaz tirou a espada e fez o que ele ordenou. E quando os israelitas ficaram sabendo disso, voltaram para casa. E assim se cumpriu o que o filho caçula de Gideão havia dito quando os amaldiçoou. E assim acaba a triste história dos filhos de Gideão. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar o like, de compartilhar o vídeo e de comentar também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.